Beleza, iniciei aqui. Tá. Deixa eu ver se a caneta tá legal. Beleza. Então, indo na equação. Vou seguir a ordem com que eu entendo, então não é a ordem com que tá no livro. Perfeito. Vou se dar o primeiro problema, tu vai entender por que tem uma merda aqui na equação. Então, pensar numa raiz aí uma equação aí do segundo grau que tem raiz é, 1 e 4. Então ela tem que ser x quadrado menos a soma 5x mais o produto. E aí quero avaliar se isso aqui eu já sei as raízes. É 1 e 4, mas a princípio se não souber tu faz aí o Bhaskara e descobrir as raízes. Então vou pegar primeiro caso, menor que zero. O maior que zero é análogo. Qual que é a... Qual que é a... O que a gente quer responder numa equação que é diferente de uma equação? Numa equação, como eu te falei lá, em geral, uma equação a gente quer jogar tudo que é variável para um lado. Então aqui a gente vai encher de variável. E a gente joga número para cá. E aí tem técnica de passar somando, subtraindo, passar multiplicando, dividindo. Não tem problema nenhum com isso. Alguns problemas surgem na hora de divisão por zero. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas em geral, passar somando, subtraindo, passar multiplicando, dividindo. Vamos fazendo isso até conseguir uma forma desse tipo aqui. Variável de um lado, número do outro e isola a variável. E na equação tem um problema. Então, vou ilustrar aqui. Beleza. Tendo um problema desse tipo aqui, equação do segundo grau, vou lá, acho as raízes. Ela é 1 e 4, né? Então, tem essa forma aqui também. X menos 1 vezes x menos 4. Menor que zero. Olho pra esse cara aqui. Eu não vou falar daquele negócio de reta que foi o que o Luiz Ernesto fez na sala. Eu vou só te dar uns valores pra tu entender o que tá acontecendo. Bora testar aqui, ó. Se o 3 satisfaz. Vamos começar com negativo e vamos aumentando então. Vamos começar com negativo. Então vamos começar com menos 1. Então menos 1 aqui na direita vai dar menos 2. E aqui nesse da direita vai dar menos 5. Isso aqui é menor que zero. Aí desenvolve. Vamos achar 10 menor que zero. Então já vimos que menos 1, né? Menos 1 não é um candidato. Pra Sim. gente, não, menos 1 não é candidato. Coloca bem aqui, né? Menos 1 não é candidato. Vou marcar aqui de... Colocar um X daqui que não serve. Vamos tentar o zero. Então, se a gente tenta o zero, vai ficar menos 1, que multiplica menos 4. Menor que zero, vai dar 4. Menor que zero, também não é candidato, então zero. Zero não é candidato. Tô marcando aqui tudo que não é candidato. Não vamos tentar um de cara não, vamos tentar o 2. Então vamos tentar o 2 agora. Aí vai ficar 2 menos 1 que vai dar 1, que multiplica 2 menos 4 que dá menos 2. Menor que zero. Isso aqui vai dar Vai dar certo. dá menos 2. O um Menor que zero. vai dar errado se for um. O 1 vai dar errado porque vai dar zero menor que zero. Falso, verdade. Então É. aqui tá. Que beleza. X igual a 2 deu certo. Tentar agora x igual a 5. Então se a gente tentar 5, vai ficar 5 menos 1 dá 4. Que multiplica 5 menos 4 que dá 1. Menor que zero. E aí isso aqui vai dar Tá errado.
4 menor que 0, deu ruim. Beleza. Olha só agora, olha só. Se a gente resolver desse jeito, a gente achou, por exemplo, que... Cadê? Que 2 é um cara que satisfaz. 2 é um cara que satisfaz o que eu quero. Então 2 tá ok. Só que olha só. Se eu pego lá toda a minha bagagem de equação, uma coisa que eu poderia pensar naturalmente é... se isso aqui é um número multiplicando o outro, né? Então vou repetir aqui. X menos 1 vezes x menos 4 é um número multiplicando o outro. Pô, passa o x menos 4 dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. A gente vai ficar x menos 1 menor que 0 dividido por x menos 4. Isso aqui vai dar 0 porque o numerador é 0, beleza? Sim. E aí entramos numa espécie de, sei lá, que a gente poderia chamar de família de possibilidades agora. Diminuímos, né? A gente tinha um problema maior e agora a gente diminuiu. X menor que 1, e aí... x menos 1 menor que 0 e x menor que 1. Olha o que aconteceu quando a gente fez isso. Olha a cagada que a gente fez. A gente excluiu aqui... Quando a gente fez isso aqui, a gente excluiu um tanto de número que é possibilidade. Por quê? De cara o 2. O 2 a gente já viu que já não dá certo nesse cara que a gente fez aqui, né? Aqui o 2 já não entra. O 3 também daria certo se eu testasse aqui, ó. Se eu testar o 3 aqui, também dá certo, ó. 3 menos 1 dá 2. 3 menos 4 dá menos 1. Dá menos 2, que é menor que 0. Então, quando a gente fez esse negócio, que é o que a gente faz lá em equação, já deu uma cagada. Que é o quê? Vamos perder um monte de caso. Se a gente coloca também o x menos 4, também vamos ter um monte de cagada. Porque se a gente passa esse x menos 1 dividindo, a gente vai chegar então, depois que reduzir, vai chegar em x menor que 4. E aqui tem uma merda, né? Porque x menor que 4 é um universo, tem números negativos. Qual o problema? Pô, a gente acabou de ver aqui que menor que 4, por exemplo, o menos 1 é menor que 4, menos 1 não dá certo. 0 é menor que 4, 0 não dá certo. Qual que é a grande parada da parada? Qual que é a grande sacada? Observar os dois simultaneamente. E como é que a gente faz isso? A retinha que o Luiz Ernesto colocou no quadro. Aqui, no caso, eu tenho dois fatores no numerador. O meu denominador aqui é 1, né? O meu denominador aqui é 1. Então, eu não vou mexer com ele. Então, ó, se eu colocasse assim em forma de fração, seria x menos 1, que multiplica x menos 4. Meu denominador é 1, não vou nem ligar, mas eu vou escrever aqui, porque na prática, em geral, a gente vai ter uma fração. Aí, o que eu faço? Vou colocar uma reta para... Lá eu te falei para colocar uma reta para numerador e uma para denominador. Vamos corrigir isso. Uma reta para cada fator multiplicando que tenha variável. Então isso aqui é um fator porque tem uma variável x. Apesar de ser o x menos 1, tem a variável x. Aqui é um fator com variável, tem um x menos 4. Se tivesse uma coisa no segundo grau, ia ser um cara que tem um fator, vamos dizer assim, com multiplicidade 2, né? Então, teria que fazer uma análise também. Aqui que é mais simples, já que era uma equação do segundo grau e eu reduzi para duas equações do primeiro grau, a gente vai fazer o seguinte, então, ó. Vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Aí vai ter a reta pro 1, e aí vamos marcar aqui uma reta, e uma reta pro 2. E uma reta resultante. Se fosse mais termos, então, por exemplo, se fosse um denominador aqui, eu chamaria esse denominador com variável de 3, colocaria aqui embaixo do 2. E no final eu colocaria o resultante. Sim. Nas retas, eu vou ver onde é que zera cada termo e vou marcar em todas. Então, por exemplo, eu sei que o primeiro termo aqui, do 1, ele zera no x igual a 1. Então, eu vou lá e marco 1. Vou marcar aqui 1. Só que aí eu marco 1 em todo mundo. No termo 2, ele zera no 4. Então, eu vou marcar o 4 aqui. Eu vou dar uma prolongada aqui. E aí, o que eu faço? Eu observo em cada termo desse, então eu vou olhar no 1, olhar no 2 e depois ver o resultante. O que acontece antes e depois desses caras que eu marquei? Antes do 1, o que acontece com o termo 1?
Antes do 1 ele é negativo, né? Pode, aqui uma coisa de fazer rápido é testar um número. Então antes do 1, por exemplo, tem um zero. O que acontece com esse termo 1 aqui quando eu jogo zero? Dá negativo, né? Concorda? Uhum. Vai dar -1. Só que eu não. Sim. Eu posso cagar pro número, eu só quero olhar o final, dá negativo. Então eu marco negativo aqui. Entre 1 e 4, já pega um número de entre 1 e 4 aí, 2. Vamos ver lá o que acontece só pro 1, o que acontece quando eu jogo 2. Dá positivo. Então, positivo. Maior que 4, já testa o 5. O que acontece aqui no 1 quando eu jogo 5? Dá positivo também. Mesma coisa aqui embaixo agora olhando pro 2. Antes do 1, vamos jogar o 0, dá -4, negativo. Entre 1 e 4, vamos testar o 2, dá -2. Negativo também. Negativo. É maior que 4, vamos testar o 5, dá 1 positivo. Beleza? O que é a resultante? Sim. A resultante é como a gente estivesse fazendo multiplicação desses sinais. Aí se fosse mais sinais, fazia a multiplicação de todos. Se fosse, por exemplo, 3 negativos, ia dar negativo. Como é só 2, dá positivo. Sim, Beleza? sim. Posi- Bem ne- negativo. Negativo, positivo. Pronto, o que a gente quer? Por isso, e aí, por que eu te falei que aquela parte diferente da equação que a gente joga número pro lado e variável pro outro, por que a gente joga o zero? Porque quando chega nesse ponto aqui, a gente só quer comparar em relação ao zero. Eu sei que no ponto ele é zero, como eu quero menor que zero, necessariamente tem que ser negativo, sacou? Por isso que Sim. a gente segue o processo de deixar o zero aqui, porque quando chegar aqui na reta resultante, só olha pro sinal que tu quer é positivo, quer negativo. Então acabou. Quero negativo, a única possibilidade aí tá entre 1 e 4. O 1 conta? Aí tem que lembrar lá, será que 1 conta? Se eu jogar 1 dá zero. Zero menor que zero? Não, então não conta. 4 conta? Se eu jogar 4 aqui, a expressão como um todo também dá zero. Então Mas é 4, zero também. então 4 não conta. Então tá entre 1 e 4, mas não conta 1 e 4. Aí o que a gente fala? Se não contar, a gente usa parêntese. E aí coloca 1, ponto e vírgula 4. Se contar o que seja, coloca o parêntese no que conta. Então, por exemplo, se contasse 1, eu colocaria o colchetes aqui no 1. E aí não contaria o 4, sei lá, por exemplo. Aí colocaria o parêntese. Se contasse só o 4, Hum. aí colocaria 1 aqui e colchete no 4. Se contasse os dois, colchete nos dois, sacou? Mas quando é o colchete pro lado oposto, é Aí o é um quê? parêntese, um colchete depois é parêntese. Então, por exemplo, se fosse aqui, eu poderia colocar assim também. Colchete pro lado oposto. Que aí não conta. É, não conta, é um parêntese. Colchete pro lado oposto é o parêntese do lado certo, sacou? Entendi. Fechou. Dito isso, deixa eu acho que a ordem do teu livro zero é a mesma ordem do meu. Então eu vou pedir pra tu fazer um aqui. Pronto. Olha a 1 da Epicar. Exemplo 1, Epicar 2005, capítulo 9, depois do tópico 9.4. Vê se tu acha aí. Ó, pegar. Acha aí que eu vou só ver se meu arroz tá cozinhando já. Achou aí? É EPK 99? Aqui tá 2005. Eu vou copiar aqui na tela pra tu. Dá pra fazer isso, né? Sou muito burro. É, Tu quer fazer esse que eu faço? Fazer mais um exemplo, né? Depois tu tem no próximo, né? Melhor fazer. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Então, sempre a gente vai fazer isso. Jogar número para um lado e zero. Número e tudo, né? Tudo, número e variável para um lado e zero para o outro. E analisar
tudo que eu conseguir deixar em função do primeiro grau, melhor. Melhor ainda. Porque eu consigo comparar fácil, né? Não sei se tu percebeu aqui. Como eu deixei em coisas do tipo do primeiro grau, só testar o número que estava abaixo do cara que eu tinha aqui. Então, queria testar abaixo do 1, colocava o 0 e já jogava, substituir direto e já via o sinal, né? Então, se eu conseguir deixar em termos de coisas do primeiro grau, é bem mais fácil de analisar. Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos só separar aqui o que a gente tem. Os caras que a gente tem que analisar. A gente tem esse primeiro aqui. Aí o segundo, que é o 48x menor que ou igual, 3x mais 10. Aqui 11 menos 2. Então tem esses caras aqui. Então vamos lá. Vou pegar o primeiro ali. Ele quer, ele quer um x que satisfaça esses três caras aí ao mesmo tempo. Então é um intervalo, né? É uma parada também. E aí na equação ou vai ser um intervalo, muito raro vai ser um ponto e aí vai ser um número mesmo, e ou não vai ter solução. Em geral, Uhum. em geral a gente está procurando um intervalo. Então 3x mais 2 menor que 7 menos 2x. Bom, como a gente não precisa aqui fazer aquela regra de multiplicação e divisão, só passar somando e subtraindo pro lado de todo mundo e ver o zero lá. Deixar o zero pro outro lado. Vamos deixar o zero na direita. Vai ficar assim então. 3x, passa esse 2x, vai ficar 5x. Esse 7 passa, vai ficar menos 5. Mantém o sinal, menor que 0. O que acontece? Se eu passasse todo mundo pra lá, né? Se eu fizesse o contrário aqui, então. Se eu faço o contrário, aí vai ficar aqui, né? 0 na Quando esquerda. é, quando é soma e subtração, eu posso passar um pro Todo mundo. lado, Aí mudando o sinal, né? não tem problema nenhum. Ó, se fizesse aqui passando, deixando 0 na esquerda e passando todo mundo pra cá. Aí vai ficar 7 menos 2, que daria menos 5, mas vamos primeiro com o x. Menos 2x menos 3x, menos 5x. E 7 e menos 2, que dá mais 5. Olha só, aqui eu não vou passar um fator, com variável multiplicando. Tipo, aqui eu te dei esse exemplo aqui de passar um cara dividindo, né? E aí ver o que acontecia com o outro. Aqui eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Que é o quê? Eu não vou multiplicar por variável. Eu vou multiplicar por menos 1. Olha o que acontece se eu pegar esse aqui e multiplicar por menos 1. Menos 1 não tem variável, menos 1 é um número. Se a gente multiplica por menos 1, dá exatamente isso, ó. Só que olha o que acontece. Se eu multiplicar por menos 1, esse 5x vira menos 5x, esse menos 5 vira mais 5 e o sinal troca. Tá vendo? Sim. Então, ó, multiplicar por menos 1 é isso. Sei lá, não quer trabalhar com variável x com um termo negativo, então se eu chegasse bem aqui, ó, o que eu faço? Multiplica por menos 1 e só troca o sinal. Então, multiplicar por menos 1 a expressão. Aí o teu x vai ficar positivo, mas aí tu troca o sinal. Tá com o sinal menor que, vai pro sinal maior que, sacou? Aqui é a expressão, né? A expressão tá Tá, menor que, a expressão vai pra maior que. Fechou? Então vamos entendi. trabalhar com essa aqui primeiro. 5x menos 5 menor que 0. É que é bem de boa, né? Então vamos chamar esse cara aqui de 1. Vamos deixando os resultados das nossas setas bem aqui do lado. Vou chamar esse cara aqui de 1. Eu sei que o ponto que ele tá o ponto que zera aqui, né? Sempre marcar o ponto que zera. O ponto que zera é 1, que vai dar 5 menos 5. Então vou marcar 1 aqui. Vamos pegar o outro lá, que é o 48x. Então 48x menor que ou igual a 3x mais 10. 48x menor que ou igual a 3x mais 10. É isso? É isso. Então, mesma coisa. Variável, número para um lado, zero para o outro. Variável, vamos jogar para a esquerda. Vai ficar 45x menos 10 menor que ou igual a zero. Aí, de novo, vamos lá para a reta 2. Chamar esse cara aqui de 2. Ver onde ele zera. Já marcou um, porque tu já tem um do ponto de cima. 45x menos 10. Onde é que ele zera? Ele gera no 10 sobre 45. Se eu dividir por 5, vai dar 2 sobre 9. Do 2 sobre 9 que é menor que 1. Então, coloca aqui atrás do 1.
Esse cara ele tá zerando num 2 sobre 9. Fração. Opa. Tá. Deixa eu diminuir aqui a coisa. Entendeu de onde saiu 2 sobre 9? É o cara que tá zerando essa Sim. expressão aqui. E pegar lá o Por que tu não último. fez o mesmo na primeira? Como assim? Ah, na primeira tu não fez o mesmo porque o que zero é 1, né? É, na primeira eu quiser 1. E aí eu já, ó, achei o 2 sobre 9 na segunda, já marca aqui também 2 sobre 9. Que é pra ter todos os números que quiserem, independente da qual termo que eu tô usando, mas coloca em todas as retas numéricas. Agora o último lá, que é 11 menos 2x menos 3. Então, 11 menos 2, que multiplica x menos 3. Maior que 1 menos 3x menos 5. Então, maior que 1 menos 3x menos 5. Isso. 1 menos 3. Isso. Então, vamos lá. Variável. Aqui vai aparecer um menos 2x. Aqui vai aparecer um mais 6. Aqui vai aparecer um menos 3x. Aqui vai aparecer um mais 15. Esse 3 passa positivo. 3x menos 2x vai dar um x. Aqui no lado esquerdo eu vou ter 11 mais 6, 17. 17 menos 1, 16. 16 menos 15 dá 1, mais 1. Isso maior que 0. Beleza? Sim. Então vamos lá. Marcar agora a reta 3 aqui. Reta 3. Então, 1. 2 nonos. E agora, qual o cara quiser aqui? Menos 1, né? Então menos 1 tá na esquerda de todo mundo aí que eu já marquei. Beleza? Reta resultante agora. Coloca na reta resultante os pontos. Menos 1. 2 nonos. E 1. Fechou? Agora analisa sinal. Vamos lá. Na primeira, o que eu sei da primeira? A primeira é essa aqui. Depois que tu pega uma experiência, o que eu sei que essa primeira aqui vai dar, né? Maior que 1 sempre vai ser positivo e menor que 1 vai ser negativo. Então, chegava aqui, ó, nem olhava para os outros números que estão marcados na reta. Mas só depois de experiência, senão vai ter que analisar um por um e aí fazer aquele negócio de digitar número. Quer ver? Vou fazer aqui pra esse aqui eu vou fazer, pro outro não faço mais. Aí, ó. Então, eu sei que... olha aqui pra primeira, 5x menos 5 menor que 0. Quero preencher a reta numérica da primeira. Aí eu coloquei lá 1, 2 nonos e menos 1. Aí eu tenho que olhar em cada intervalo e colocar um chute. Então, maior que 1 ali na direita, eu vou chutar o 2. 5 vezes 2, 10. Menos 5 dá 5, positivo. Aí marca positivo aqui e marquei o positivo já. Vem aqui o positivo, fechou? Fechou. Entre 2 nonos e 1, vamos colocar 8 nonos, que é bem perto de 1. Se bem que vai me chamar por 5. 8 nonos. Se a gente souber substituir aqui 8 nonos, vai ficar 5 vezes 8, 40. 40 sobre 9. 40 sobre 9 menos 5. 9 passa multiplicando. Aí vai ficar 40 menos 9 vezes 5 dividido por 40. 9 vezes 5 dá 45. Então, vai ficar 40 menos 45 sobre 9. 40 menos 45 dá 5, menos 5 sobre 9. Ou seja, dá menos 5 sobre 9, que é uma fração negativa. Fechou? Uhum. Entre menos 1 e uma fração positiva. Tem um zero, então acabou. Só testar o zero que é o mais fácil. Joga o zero aqui, dá menos 5, negativo. Menor que menos 1, menos 2. Joga menos 2 aqui, vai dar 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 menos 5, menos 15. Negativo também. Contudo, qual que é o bizu que eu te falei, né? Já sabia que no 1 não é onde quebra? E é uma função do primeiro grau? Então, do 1 pra frente é positivo, do 1 pra trás é negativo. Fechou? Fechou. Fazer isso aqui na segunda agora. Na segunda a gente tem esse cara aqui, 45x menos 10 menor que ou igual a 0. Tem uma parada legal de o seguinte também que eu tô deixando passar. Na reta,
Vamos colocar o seguinte na hora da gente. No final que a gente for querer fazer aquela parada de parênteses e colchetes, se está incluso ou não incluso, vamos marcar no ponto, em vez de só colocar ali o pontinho vermelho, fazer assim, ó. Tá aqui a reta. Eu vou colocar pontinho vermelho se eu posso contar com aquele ponto na hora da solução em relação ao termo que eu estou utilizando, ou bolinha vazada se eu não posso contar. Então, por exemplo, na primeira aqui, o 1, que é onde zero, eu não conto, porque o 1 zero e vai ficar zero menor que zero. Então dá falso, né? Então eu coloco bolinha Uhum. vazada. Então bolinha vazada não é onde não conta. 2 nonos, 2 nonos está valendo, é negativo, 2 nonos já dá negativo, tá valendo. Então preenchido. Menos um não é negativo, tá valendo também. Beleza? Então Sim. vazada não pode, bolinha preenchida pode. Pode o próprio número que está ali marcado. Então vamos fazer a mesma coisa aqui para essa. Então essa aqui na segunda. Jogar 1 ali onde está o 2, que é 45x menos 10. Se eu jogo 1, dá 35. 35. Aliás, vamos Não começar. pode. Vamos começar sempre pelo que a gente achou a raiz dele, né? Então, aquela ali, a raiz é 2 nonos. O 2 nonos dá 0. Aí vai ficar 0 menor que igual a 0. Pode. Então, beleza. Então, se é o 2 nonos, pode, preenchido. 2 nonos pra frente, dá positivo. Então, 2 nonos pra frente dá positivo, independente de quem seja. O que eu faço? Como eu não quero positivo, né? Já coloca bolinha vazada aqui no 1. Porque pra mim não vai contar, né? Já que ele vai dar negativo, vai dar positivo. Então eu jogo 1, né? Vai dar 45 menos 10, dá 35. Sim, sim. Aí não conta. Menos 1, vamos ver se menos 1 conta. Tudo que é abaixo de 2 nonos é negativo. Negativo tá entrando, então o menos 1 tá entrando. Então o menos 1 tá contando. E aí eu marco lá. Tudo que é abaixo de 2 nonos é negativo. Fechou. O próximo, que é o último. Então a raiz desse último aqui é o menos 1. O menos 1 entra? Não, porque vai ficar 0 maior que 0, não entra. Então já marca bolinha vazada. O que acontece nessa aqui? Tudo que é maior que menos 1 vai dar positivo, e positivo vai entrar. Então tudo que é maior que menos 1 vai entrar. Então 2 nonos entra, 1 entra e é positivo à direita do menos 1. Se jogar 0, por exemplo, 0 vai dar 1, 1 é maior que 0, então tá valendo. Se jogo 4, Sim. 4 mais 1, 5, 5 maior que 0 tá valendo. Então tudo que é à direita do menos 1 aqui tá valendo. E automaticamente tudo que é à esquerda, né, vai dar negativo. Então, por exemplo, se eu testo menos 2, vai dar menos 1, vai ficar menos 1 maior que 0, que é falso, né? Mas dá negativo aqui, então não tá valendo. Beleza. Então, que eu vou fazer aqui na resultante? Na resultante, como são coisas separadas, como são coisas que não estavam na mesma equação, em cada uma eu vou marcar aqui, fazer uma marcação diferente para ver se está valendo ou se não está valendo. Então na primeira aqui, ó, eu só quero negativo. Então tá valendo aqui. Deixa eu colocar mais suave aqui. Na primeira tá valendo aqui. Na segunda, quero menor que ou igual a zero. Então tudo que é negativo. Então tá valendo aqui. Na terceira, eu quero tudo que é maior que zero. Então tá valendo aqui. E aí o que eu faço? Vejo interseção agora. Então, por exemplo, atrás do menos 1 vai entrar? Não, porque na terceira não entra. Então atrás do menos 1 não entra. Entre menos 1 e 2 sobre 9. Aí, o menos 1 entra? Não, porque ele não entra na terceira aqui, ó. Tá vazado. Então o menos 1 não Sim. entra, mas ele tá na interseção. Então o que eu coloco? Parêntese. Até o 2 nonos, tá todo mundo? Tá todo mundo. Ele entra e tá vazado em algum? Não, ele entra em todos. Então, tá. Coloca o 2 nonos aqui com colchete. Beleza. Aí, entre 2 nonos e menos 1, entra no primeiro, não entra no segundo. Acabou. A partir do 1 para a direita. Não entra porque só entra no terceiro. Então acabou aqui.
vamos ver lá. Então, entre menos 1 e 2 nonos. Alternativa letra E. Ele colocou. Aí na alternativa ele colocou assim, ó. Ele não colocou nessa forma, mas ele colocou de forma que é pra tu entender, que é assim. É x. Esse x ele tem que ser, ó, maior que menos 1, sem possibilidade de igual. Então não tem esse cara aqui embaixo. Só maior que menos 1. E menor que ou igual, porque é entre dois nonos. E é entre dois nonos, sacou? Então isso e esse azul Sim. aí, mesma coisa. Não. Não criemos pânico. Vamos pegar uma ruim agora aqui. Uma parada rápida. Só para tu testar raciocínio. Se eu tiver assim, ó, expressões aqui. X menos 5, x menos 1, e aí alguma coisa, sei lá, x quadrado menos 4x mais 5. Tem que analisar um monte de parada aqui, um monte de sinal, menor que zero, por exemplo. Sobre o número positivo, se não for positivo, eu multiplico por menos 1 dos dois lados e deixo esse cara aqui embaixo positivo. Então, por exemplo, é 2. Mas, por exemplo, se fosse menos 2, o que eu fazia? Multiplicava por menos 1 e aqui eu trocava o sinal, sacou? Sim. Então, a princípio, número positivo, se não for, multiplica por menos 1 e troca o sinal. Aqui, eu tenho esse fator aqui, 2, e aqui um fator meio que vezes 2, né? Porque tem a equação do segundo grau. Aí eu vou analisar os sinais lá onde é que troca de sinal. Eu vou me preocupar com esse cara? Com o sinal Não, dele? porque ele não tem variável. E além disso, vamos supor que eu me preocupasse. Aí, beleza, fiz lá a reta do primeiro, coloquei lá onde tem positivo e negativo. Fiz a reta do segundo, onde tem positivo e negativo. Fiz a reta do terceiro, enfim, e aí chegou no 2. 2 é positivo toda hora, né? É. Independente por que o 2 a gente descarta? Porque se for negativo, se aqui der negativo, vai continuar dando negativo. Se aqui for positivo, tipo aqui, vai continuar dando positivo. Por que a gente deixa o positivo aqui no denominador? Porque ele não vai ter, se for positivo, não vai interferir em nada, né? Sacou? O que é negativo vai continuar sendo Sim. negativo em cima, e o que é positivo em cima vai continuar sendo positivo, porque o mais não interfere nessa regra, né? Sacou? Então, Entendi. se for o número embaixo, deixa ele positivo. Se ele vier negativo, multiplica por menos 1, troca o sinal e deixa ele positivo. E aí, esquece. É como se essa inequação aqui virasse isso. Só isso aqui. X menos 5, x menos 1, o resto menor que zero. Sacou? Caguei pro denominador. Sacou? Sim. Dito isso, vou colocar aqui. Faz aí quando eu vou pegar minha janta ali que tá pronta. Pera aí que eu vou copiar aqui na questão. Tá, eu não tô conseguindo copiar. Vou fazer assim. Eu vou dar um zoom nela aqui, ó. Faz a... Consegue ver a 3, que tá no finalzinho? Tô. Pronto, faz a 3 aí.
Voltei, tá dando certo? Tô resolvendo aqui. Beleza. Se travar aí, me fala que eu vou começando ela aqui. Tá bom.
Beleza, olha aí. Eu parei aqui no 7 que multiplica 6x mais 11. Tá, até aqui de Não sei boa? mais o que fazer. Tu chegou a ver o que eu fiz aqui? Não, né? Não, eu tava fazendo aqui. Ah, não, fechou então. Cheguei no 7 que multiplica 6x mais 11. Tá, eu vou falar rapidão o que eu fiz, e aí, só pra ver se tu se quiser fazer desse jeito também, dá certo. Então, peguei aqui, só tirei do parênteses quem tava entre parênteses e já peguei esse cara aqui e mandei pro outro lado negativo, porque não tem problema com isso. Então, manda pra lá e manda esse aqui pra lá também. Beleza, troca o sinal. Deixa todo mundo em 12 como denominador. Então, esse aqui para virar 12 multiplica por 6 em cima e embaixo. Isso aqui para virar 12 multiplica por 4 em cima e embaixo. Isso aqui para virar 12 multiplica por 3 em cima e embaixo. Isso aqui para virar 12 multiplica por 12 em cima e embaixo vai dar um 24. Beleza, faz essas multiplicações aí. O 12 aparece. Embaixo no denominador e em cima todo mundo. Reduz todo mundo e como eu falei, né? Número positivo embaixo, pode cagar. Só olha pro numerador. Porque o sinal dele, como eu falei lá, se o numerador for negativo, o resultante vai continuar sendo negativo. Se o numerador for positivo, o Sim. resultante vai continuar sendo positivo. Eu posso cagar por um denominador se querer número. Olho pra cá, chego no 7 que multiplica 6x mais Poxa, 11. cheguei aí. Aqui, posso passar dividindo? Depende. Qual é a regra? Eu só não posso usar a regra de passar multiplicando ou dividindo para coisas que tenham variável. 7 é uma coisa que tem variável? Não. Então posso passar dividindo. Passa dividindo e faz a conta. 0 dividido por 7 dá 0. Tranquilo. O que eu não posso fazer é, se aqui fosse, sei lá, 7x, passar o 7x dividindo. Aí acabou, cagou. Dá ruim. Sim, sim. Fosse 7 mais x, 7 menos x. Não. É só o número, posso passar dividindo e fazer tranquilo como se fosse equação. E aí sobra isso. 6x mais 11 menor que 0. Olhem de 0. Para zerar aqui tem que só igualar a 0, né? Vai ficar menos 11, passa o 6, menos 11 sobre 6. Marca aqui o menos 11 sobre 6. O menos 11 sobre 6 pode ser solução? Não, porque vai dar 0 do lado esquerdo e vai dar, não pode ser 0 menor que 0, né? Não inclui o 0 aqui. Então, o 11 sobre 6 não está na solução. O que eu faço? Coloco bolinha vazada. O que acontece? Do menos 11 sobre 6, do menos 11 sobre 6 para frente, pega um teste, o 0. Ele é um número negativo, é um racional negativo, maior para a direita está o 0. Teste do 0. 0 dá Não, positivo. é positivo. É. Menor que ele. Cara, ele não chega a ser 2, porque para ser 2, para ser menos 2 É 12. tinha que ser 12 aqui. Então testa menos 2. Se for menos 2, vai dar menos 12 mais 11 negativo. Então, acho que ele é negativo, que é o que eu quero. Quero que seja negativo, se a gente olhar lá para a expressão. Então, tá valendo do menos 11 sobre 6 para a esquerda. O que eu faço? Como não tem um número delimitando, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Infinito, negativo. Então, menos infinito. E sempre que tratar de menos infinito, nunca vai ser cochete. Sempre vai ser de uma forma que entender assim, que ele não está incluso, entendeu? Então, até o menos infinito, sem contar o menos infinito. Então, sempre cochetes quando usar menos ou mais infinito. Beleza? Sim. Vou fazer uma difícil aqui. Opa. Fazer uma difícil aqui, que aí acabou. Basicamente acabou a equação. E aí tu fica por teu critério fazer os exercícios e quando cair numa difícil me enviar. Tá. Então vou pegar uma que cai a equação no segundo grau que a gente não viu ainda. Fazer essa aqui que tem gabarito, dá pra gente comparar. Então, encontrar o conjunto de solução da equação. Vamos lá. Então, já tá variável para um lado e número e zero para o outro, nem precisa mais me preocupar com passar multiplicando, dividindo, somando, subtraindo. O que acontece aqui? Tem duas formas de atacar. Forma mais. Se eu conseguisse, seria a forma mais rápida, mas nem sempre eu vou conseguir. Tentar achar as raízes e deixar nessa forma aqui: x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Menor que zero. Conseguir fazer isso seria bom. Aqui, ó. Soma 5, soma com sinal negativo, então menos 5 vira mais 5, soma é 5, produto 3 e é 2? 6. 3 e 2, exatamente. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Primeiro jeito, consegui fazer a separação assim.
Conseguir separação assim, acabou. Porque chama um cara de um cara de 2, coloca na reta e vê o restante. Então, opa, coloca na reta e vê o resultante. 1 e 2. Nossos números são 2 e 3, então 2 e 3. Aí, vamos lá. O 2 e o 3 entram? Não, porque qualquer um dos dois vai zerar, né? Aqui em cima, qualquer um dos dois vai zerar. E não inclui o É, zero. Então, coloca vazado. é menor. E aí, vamos analisar, né? Olha o primeiro. Maior que 2 sempre vai ser positivo. Menor que 2 sempre vai ser negativo. Olha o segundo. Maior que 3 sempre vai ser positivo. Menor que 3 sempre vai ser negativo. Resultante. Não entra nem o 2 nem o 3. Mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais. Quem que eu quero? Só negativo. Então Negativo. só entre 2 e 3 sem incluir eles. Então posso usar parêntese mesmo. Então 2, 3, acabou. Simples assim. Outro método, não consegui fazer essa separação. O que eu vou fazer? Então, copiar aqui do lado. X quadrado menos 5x mais É 6. Bhaskara? Não, né? Não, vou fazer o seguinte, ó. Aliás, vai fazer Bhaskara. E aí tu vai fazer assim, ó. Vai marcar, a gente vai contar como um fator só, né? Porque, vamos Aí a supor gente que pega só a raiz negativa, né? a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o Bhaskara e vai achar R1 e R2. E aí vai ter lá, pode ter que seja um número feioso, com raiz e tal. Vai achar R1 e R2. Na hora que fizer o Bhaskara, vai ter aquele, né? Um cara com sinal menos B menos a raiz de delta, né? E um cara com sinal Sim. menos B mais raiz de delta. Nesse caso Olhando, aí a gente pega só menos, né? aí calma, olhando pra essa forma, não, calma. Já vou marcar aqui como resultante, porque, de novo, né, a gente vai entender isso aqui como um termo só. Quando a gente olha para R1 e R2, vai lá e descobre o Bhaskara, R1 e R2. Fez o Bhaskara, achou a raiz, talvez não conseguia tirar da raiz. Mas você já sabe de uma coisa. Pela forma como um Bhaskara é construído, esse cara aqui é maior. Por quê? Porque na esquerda aqui é o mesmo cara. E na direita, na direita esse cara aqui soma. Então ele é maior. E aqui diminui. Então, Sim. na reta lá, marcaria R1 e R2. Pode só colocar a representação mesmo, R1 e R2. Tá incluso? Aí tu olha aqui, ó. Só menor que. O R1 e R2, eles simultaneamente zero. Se não tem menor que aqui, ou maior que, acabou. Então nunca vai estar incluso. Aí já coloca a bolinha vazada. O que eu faço agora? Toda vez que for uma equação do segundo grau, aí tu vai ter que te lembrar. Nesse caso ela é assim, né? Ela é com cavidade para cima, se fosse menos x2 com cavidade para baixo, né? Que significa isso aqui pra gente? Isso aqui significa o seguinte, ó. Vamos pegar o nosso caso aqui que é com cavidade pra cima. Então, só pagar aqui com cavidade pra baixo. O que esse cara tá falando pra gente? Pô, se tu pega um cara muito positivo, sei lá, 10, 1 milhão, em geral ele vai ser positivo, né? Porque isso aqui basicamente isso aqui é um gráfico XY, né? Sim. Se eu pegar um cara muito na direita, ele vai dar positivo. Se eu pegar um cara muito na esquerda, ele também vai dar positivo. E se eu pegar um cara no meio, se tiver raiz, ele vai provavelmente dar negativo. O que acontece? Se for só uma raiz, aí não. Porque se for só uma raiz, se a gente achasse assim, né? Achou assim, mas só tem uma raiz. O que está acontecendo? Positivo na esquerda e na direita. E nesse ponto aqui ele está zerando. No nosso caso, tem duas raízes. Então, o que eu sei daqui da regra do U aqui, do U com cavidade para cima? Na direita vai ser muito positivo. Na esquerda vai ser muito positivo. Como não tem um intervalo entre eles, é negativo. Acabou. Sacou? Necessariamente negativo? Necessariamente negativo. Se fosse com cavidade para baixo, na esquerda sempre vai ser muito negativo, na direita sempre vai ser muito negativo, no meio positivo. Se não tiver, então só usa as extremidades. Negativo, negativo ou positivo, positivo. Sacou? Entendi. É isso que faz, né? Via de regra.
Aí, em geral, só representa o R1 e R2, porque na hora de colocar a solução, aí marcaria aqui, né? A gente quer menor que zero, então só entre R1 e R2. Aí, tipo assim, aqui só substituiria a letra, né, que tu tá representando, e só colocaria, de fato, o número na resposta na hora que tu quisesse comparar a alternativa, né? Então, R1 ele não entra, ponto e vírgula R2 também não entra. Então, usa parêntese. Fechou? Fechou. Pegar... É como foi muito rápido isso aqui? Pegar o mais difícil que tem na fração. Ó, eu quero pegar um assim, só que com uma equação do segundo grau em cima, que vai ser até pior. Ver se eu acho aqui. Beleza. Pronto, colégio naval, acabou. Esse aqui geralmente vai ser um dos piores casos. Só conferir, né? 2 e 3 tem que ser lá. Esse que a gente fez. É, 2 e 3 seria. Aí, ó, e colocou o colchete pra fora. Ou parênteses pra dentro, mesma coisa, beleza? Beleza, vamos lá. Colchete pra fora ou mesma coisa que parênteses pra dentro. Vamos lá. Então aqui, ó. Já deu também no formato que não precisa isolar. Já colocou tudo pra um lado e zero pro outro. Muito bom. E aí, vamos lá. Olhamos pro cara de cima. X quadrado. Vamos ver se a gente consegue fazer do jeito de separar. Menos 3x menos 4. De cara aqui, soma 3. Produto menos 4. 4 e menos 1, né? 4 e menos 1. Então isso aqui é um... Se qualquer coisa faz o Bhaskara. Então é 4 Sim, e menos 1. Beleza? beleza. Então, embaixo, x menos 1. Isso tudo menor que zero. E, de novo, mesma coisa. Escolhe quem é o primeiro, vamos dizer que é o x menos 4. Escolhe quem é o segundo, é o x mais 1. Escolhe quem é o terceiro, denominador. Então, primeiro, segundo, terceiro. Aí eu vou marcar aqui em cima só os pontos de cada um. Então aqui aqui no primeiro o ponto que zero é o 4, aqui o ponto que zero é o menos 1 e aqui é o ponto que zero é o mais 1. Então na ordem eu tenho lá, na ordem eu tenho na esquerda é o menos 1, então menos 1, menos 1, menos 1. O menos 1, o menos 1 ele entra, bom, o menos 1, o que ele vai fazer? Aqui, foda-se, aqui nesse numerador ele vai fazer aparecer um zero, né? E aí não vai entrar então, porque vai ficar zero menor que zero, então não entra. Então ele é vazado em todo mundo. Se tu descobrir que ele é vazado em alguém, já coloca pra todo mundo que aí tu nem precisa analisar, porque já sabe que no final só vai contar se ele for solução pra todos, né? Então se em algum ele não Sim, estiver sim. entrando, então deixa vazado já todo mundo. Então esse é o menos 1. Menos 1, beleza. Próximo à direita vai estar o mais 1, em ordem crescente aqui. Então, mais 1, mais 1, mais 1. O que acontece com mais 1? Aqui no numerador, foda-se, mas aqui no denominador, se o mais 1 for solução, vai explodir, né? Porque vai ficar denominador igual a zero. Cadê zero? Não tem. De novo, não tem fração com denominador zero. Daí explode. Não, sim, vai dar zero ali embaixo, no caso. Isso, exatamente. Beleza. Então não pode entrar na solução porque senão explode o denominador. Então já coloca vazado em todo mundo. Aí por Mas final 4. Falei. toda, toda vez que a gente for pegar essas coisas, tipo, os números que a gente for colocar na reta, que é os que zera, eles sempre vão estar vazados, né? Porque Não, sempre. se tiver assim. Ah, Ou assim. tá. Aí tem que analisar.
Olhou assim, aí já, Entendi, olhou tá. assim e tá vazado. Se tivesse aqui, ó, todo mundo tava vazado, beleza? Perfeito. Então 4 também tá vazado porque não entra, porque não conta o zero. E zero o numerador. E aí, vamos lá. Primeiro é x menos 4. O que acontece? 4 pra frente é positivo, 4 pra trás é negativo. É... Aqui. X mais um. O segundo, x mais 1. O que acontece? Do menos 1 pra frente é positivo, menos 1 pra trás é negativo. Denominador é x menos 1. Do mais 1 pra frente é positivo, mais 1 pra trás é negativo. Resultante, menos 1, Dá menos. mais 1, 4. Vamos lá. Menos, mais. Aqui dá menos, Menos. mais, Mais. menos, Menos. mais. Quem que eu Mais. quero? Só menor que zero. Menos. Então, entra esse e entra esse aqui. Então, como é que eu faço? Como são dois agora representando, ó, o primeiro aqui, ó, vai lá para menos infinito. Então, menos infinito. Contudo, toda vez que for menos ou mais infinito, colchete é como se não contasse. Vem do menos infinito até o menos 1. Menos 1 entra? Não. Então, que colchete? Parênteses. Parênteses nos dois. Beleza. Sim, Aí sim. esse cara aqui, 1 entra? Não. Parêntese. Não, não é. 4 entra? Não. Parêntese. O Não. que eu faço aqui? Coloco um de união, que é tanto esse tá valendo quanto esse tá valendo. Beleza? Perfeito. Gostei. É... Por que trata o denominador com o numerador? Na hora de fazer essa regra aqui, de reta numérica e colocar sinal, trata o numerador e denominador como se fossem coisas equivalentes. Coisas no sentido de ter mesmo peso, né? De não ter. Que o denominador se comporta da mesma forma que o numerador. Porque se a gente pensar numa fração de número mesmo, né? Então, 2, denominador menos 7. Analisar o sinal dessa fração aqui é a mesma coisa que analisar o sinal dessa multiplicação, né? Vai dar o mesmo sinal. Em sinal vai dar o mesmo, né? Sacou? Sim. Então, tratar denominador como numerador não vai fazer diferença, porque você quer analisar o sinal só. Então, É o sinal. analisar o sinal dessa divisão é a mesma coisa que analisar o sinal dessa multiplicação. Então, por isso que na hora da regra aqui, coloca um para todo mundo, seja numerador ou denominador. Beleza? Beleza. Isso é a regra de qualquer coisa de equação do segundo grau. Então, faz as retas, marca todos os pontos que zera algum carinho aqui, expressão em x. Aí avalia os intervalos, positivo ou negativo, vê onde tu quer. Vê o resultante e vê onde tu quer, se é positivo ou negativo. Sacou? Dá É, pra fazer qualquer questão de inequação com isso? é isso. Aham. Aí a diferença, por exemplo, que tu vai ver na regrinha, se, por exemplo, em vez de ser uma expressão só com vários termos, que tu analisa várias. Aqui a gente analisou 3 termos para achar o resultante. Mas pode ser, por exemplo, sei lá, quer analisar essa aqui, x quadrado menos 4 menor que zero e x mais 1 maior que zero. Aí não sei se tem solução, mas de qualquer jeito, ó, o que eu tenho que fazer? Em vez de colocar aqui, eu coloquei o que eu quero no resultante. Aqui eu vou colocar esse tracejado azul em cada um e ver se tem alguma interseção. Então, por exemplo, nessa reta aqui, ó. Ó, já sei que a solução é mais ou menos 2 nessa aí, né? E aqui a solução é menos 1. Então é mais ou menos 2. Então menos 2, menos 2. Tem o menos 1 desse cara aqui no meio. E tem o mais 2 aqui. Aí quero analisar onde x satisfaz simultaneamente os dois. O que isso quer dizer pra nós? Bom, olha no de cima. O que eu sei? Concave para cima, ou seja, muito na direita positivo, muito na esquerda positivo, no meio negativo. Então, positivo, muito na esquerda positivo e no meio negativo. Esse cara aqui, x mais 1 maior que zero, o que eu sei? Maior que menos 1 dá positivo, menor que menos 1 dá negativo. Então, maior que menos 1 dá positivo, menor que menos 1 negativo. Agora, não vou, como eu estou analisando duas inequações, que é o que eu faço? Não vou criar um resultante. Vou fazer o quê? Eu quero que satisfaça os dois simultaneamente, ou seja, olho os intervalos de cada uma e vejo se tem interseção. Então, na primeira eu quero negativo. Então, onde é que eu tenho negativo? Tenho aqui, entre menos 2 e 2. Na segunda, quero positivo. Onde é que eu tenho positivo? Maior que menos 1. Menos 1 em 2. Onde é que eu tenho interseção? Bem aqui. Então, Menos 1 em 2. é um pouco diferente, só nesse caso aqui, que é mais de uma inequação, sabe? É um pouco diferente. Ah, sim.
E aí, ó, tipo, nem olhei pro sinal do resultante aqui, ó. Se eu fizesse erroneamente aqui um resultante, vai ficar como? Aqui ia ficar negativo, aqui ia ficar positivo, aqui ia ficar negativo, aqui ia ficar positivo. Não é isso que eu quero, é diferente, não é isso que eu quero, é ligeiramente diferente. A pergunta é, satisfaz as duas inequações simultaneamente, ou seja, olha a solução da primeira, olha a solução da segunda e vê se tem interseção. É, aqui ficaria, né? O menos um entra na primeira, é, o menos um ele entra na segunda, né? Vai dar. Ele é preenchido na segunda, porque vai dar negativo. Se jogar menos um lá, ó. Menos um, menos 4. Ou menos 4. Menos 5. Menor que zero é. Então menos um na primeira aqui ele é preenchido, ele tá contando. Na segunda ele tá contando? Não. Por quê? Porque não tem maior que e menor que aqui. Se jogar menos um vai dar zero, sacou? Como ele não tá Sim. contando, então ele não conta na solução final. Então o menos Então é um ele é construtor parênteses. parênteses. Vai até o 2. O 2 entra? O 2 ele não entra na primeira, porque ele também, ó, não tem. Então já é Acabou. parênteses. Sacou? Então, essa é a diferença. Uma expressão só, uma expressão com tudo junto, aí faz o resultante, a reta resultante. Em equações separadas, olha cada uma. É como se o resultante fosse um negócio diferente, né? Olha cada uma e vê onde está a interseção. Sacou? Entendi. Acabou a equação agora. Dá pra fazer a foto lá que tu mandou do Luiz Ernesto. Fechou? Fechou. Deixa eu encerrar aqui Eu a. vou, eu, Falei. eu vou